Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a derrota dos garotos do Bahia, infelizmente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor se despede da competição com o time mais jovem, caindo nas oitavas de final, após derrota para o Cruzeiro por 3-0, o jogo em São Carlos, lá em São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a campanha do Bahia na Copinha, sobre esse jogo especificamente, falando também sobre o Del, porque o Del foi o grande jogador do Bahia nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é normal que chame a atenção, é normal que atraia o interesse de diversos clubes europeus, e é isso que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. E claro, falar sobre as últimas notícias do Bahia. Teve jogador anunciado, como eu disse no vídeo anterior, Santiago Ramos, né? Ele não gosta de ser chamado de Mingo, então Santiago Ramos, o zagueiro argentino de 23 anos, já está inclusive na Espanha. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Rogério Ceni também, comentando um pouco mais da pré-temporada do Bahia, na entrevista à TNT Sports, falando sobre o William José. Enfim, o vídeo de hoje está recheado com muita informação. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e estamos muito perto disso acontecer, e também para você poder participar do nosso sorteio, né? Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, dando um rápido aviso também. Já saiu, né, o calendário ali da Copa do Nordeste, já está definido todos os confrontos, já foram definidos também alguns jogos, né, das três, se eu não me engano, das três primeiras rodadas. O Bahia vai estrear no dia 23 de janeiro contra a equipe do Sampaio Correia na Arena Fonte Nova. O Sampaio Correia logo de início, uma pedra no nosso sapato, mas com fé em Deus a gente vai conseguir um triunfo para esse jogo também, para tirar qualquer tipo de zica. O Bahia que já conheceu também seus adversários, se eu não me engano, a segunda rodada é contra a Juazeirense, né, lá no Adalto Moraes. Enfim, o Bahia vai ter que jogar em Juazeiro, infelizmente, nessa temporada. Não vai ser no Campeonato Baiano, mas vai ser na Copa do Nordeste. Falando agora sobre o Bahia, né, em Girona, né? O Bahia teve já os jogadores Santiago Ramos já em Girona, já está lá junto com seus companheiros, novos companheiros, jogador de 23 anos argentino, ele que já conhece a Catalunha, já defendeu o Barcelona B e agora se junta ao Bahia para esse resto aí, esses dias finais de pré-temporada lá na Espanha. Jogador que foi anunciado, o Bahia desembolsou 30 milhões de reais e não 50 milhões de reais, como foi divulgado primeiro, inclusive até aqui pelo Meu Bahia, eu cometi esse erro, já faço aqui também uma correção. Foi passado para mim uma informação de que o Bahia estaria adquirindo o Santiago Ramos por mais ou menos 50 milhões de reais, quando na verdade esse valor, na realidade, é 4,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais. O Bahia vai estar adquirindo o Santiago Ramos, uma ótima aquisição pelo que ele pode atingir futuramente em termos de qualidade. É um atleta que realmente chama a atenção pela ótima saída de jogo. Ele foi muito bem no Defesa e Justiça e se destacou também por essa característica, além de ser um jogador alto. Estou muito ansioso para ver o Santiago Ramos jogando ao lado do Gabriel Xavier. Eu acho que essa é a dupla de zaga ideal, titular do Bahia, para o restante da temporada. Falando sobre o William José, atacante que chegou do Spartak Moscou, ele rescindiu o contrato com o clube da Rússia, ficou livre no mercado, o Bahia adquiriu ele sem custos. O Rogério Ceni, em entrevista à TNT Sports Brasil, falou um pouco mais sobre o jogador que já foi companheiro de equipe dele na época de São Paulo, lá em 2012, quando o William José foi campeão junto com o Rogério Ceni da Copa Sul-Americana. O jogador chegou no Bahia, obviamente, depois de uma temporada ruim lá no Spartak Moscou, e o Rogério falou sobre isso, né? Ele falou que chega muito mal fisicamente e que vai demorar um pouco para poder estrear, seja no Campeonato Baiano ou Copa do Nordeste. Talvez de todos os reforços, é aquele jogador que chega mais em baixa, mas é uma aposta do grupo, né? Porque o grupo entende que é um jogador experiente, um jogador que pode ajudar demais, né, dentro da equipe, pela sua experiência, pela sua qualidade também. O William José, mesmo com 33 anos, ainda é um baita centroavante. Não foi bem no Spartak Moscou por questões de adaptação, e eu acompanhei muito dos jogos do William José em La Liga, então eu tenho propriedade para falar o quanto ele é um jogador perigoso, principalmente ali dentro da área. É um ótimo finalizador, se movimenta muito bem, tem uma ótima parede também. Todas essas características vão ajudar demais o Bahia nessa temporada, e o Rogério Ceni sabe justamente disso. Não é talvez um pedido do Rogério, mas chega com o aval sim do treinador. Mas o Rogério deixa aqui um parêntese também. É um jogador que chega mal fisicamente, depois de uma temporada ruim lá na Rússia, e vai precisar de um tempo para se adaptar. Vai precisar de um tempo também para chegar, para poder encontrar a forma física ideal mesmo, de jogo, ritmo também, para poder ajudar o Bahia em alto nível. Então, para o torcedor, é importante ter paciência com esse atleta, entender que ele vai chegar mal e ele vai precisar se recuperar aqui. Ele vai precisar de um tempinho ainda para entrar em forma, ritmo de jogo e tal, ideal para atingir o grande auge dele aqui, né, físico e técnico também, para poder nos ajudar.
Falando agora sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia acabou eliminado na tarde desta quinta-feira após derrota por 3-0 para a equipe do Cruzeiro, jogando em São Carlos, interior paulista, e se despede da competição. O Bahia tinha um time mais jovem do torneio, é importante destacar isso aqui, e eu deixo meus parabéns à molecada, mesmo com esse resultado sofrido, né? Mesmo com essa derrota dolorosa de 3-0, eu deixo aqui meus parabéns à molecada, orgulho pela campanha, porque não é fácil. O Bahia tinha um time mais jovem do torneio, com jogadores ali, a maioria dos jogadores com 16, 17 anos, e isso impacta demais na hora do jogo. Eu entendo aqueles torcedores que têm um pouco da mente mais fechada, que não conseguem entender o quanto essa questão física influencia na partida quando você está enfrentando jogadores mais velhos, mas quem assistiu a maioria dos jogos do Bahia nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior via a dificuldade que se tinha para enfrentar jogadores que são 2, 3 anos mais velhos, ainda mais quando você está falando de base, futebol de base, jogadores com 16 anos enfrentando atletas de 20, 19 anos, você percebe o quanto eles têm dificuldade física para poder duelar, competir. E isso em um jogo, né, de copinha, que são jogos, na maioria das vezes, jogos mais físicos, jogos mais disputados fisicamente, com poucos espaços, a gente sabe o quanto isso é complicado quando a bola começa a rolar. E o Bahia conseguiu tirar isso de letra em alguns jogos, contra equipes mais experientes. Eu me lembro, por exemplo, na estreia contra o Sergipe, o Bahia enfrentou um time que tinha muitos jogadores que já estavam jogando a Série D na temporada passada, e mesmo com atletas de 16 anos, 17, conseguiu ir lá, vencer o Sergipe com tranquilidade, enfrentando o Madureira também, que é um time experiente, venceu por 1-0, jogando as oitavas de final, jogando a terceira fase, né, que é antes das oitavas, contra a equipe do Coritiba, foi lá e venceu por 2-0. Eu sei que não é fácil, então eu deixo aqui o meu orgulho para a garotada. Tem muitos jogadores que a gente pode aproveitar no time principal, com o passar do tempo. O próprio atacante dela, que eu vou falar mais a pouco no vídeo. Tem o Alex também, que eu gostei bastante, lateral esquerdo. Os zagueiros também, o Gerald, eu gostei bastante. O Yuri, goleiro, é um jogador que mostrou muita assim, confiança no jogo com os pés. É um cara que pode ainda evoluir bastante, pode atingir um nível assim, alto em termos de expectativa. Os próprios atacantes também, além do Del, vários jogadores que destacaram. Então, parabéns à molecada, orgulho. E falando sobre o atacante Del, o Bahia terminou essa Copa São Paulo de Futebol Júnior com o seu artilheiro, um jogador de 16 anos, o Del, jogador que nasceu em Estância, em Sergipe, está aqui na base do Bahia desde os 13 anos e tem uma multa rescisória de 600 milhões de reais. Mas sabe por que o Bahia se antecipou? Claro, né, já iria fazer isso, mesmo se não tivesse tanto interesse assim, mas o Bahia buscou justamente colocar essa multa rescisória um pouco mais alta, que vai ser, com o passar do tempo, cada vez mais frequente em jogadores da base do Bahia, mas o Del é um jogador diferente. Eu posso estar errado, tá, na informação que vou passar aqui agora, mas se eu não me engano, todos os gols que o Bahia fez nessa Copa São Paulo de futebol júnior com bola rolando foram marcados pelo Del. Teve outros gols que foram em jogadas ensaiadas, né, de escanteio, que foram feitas pelos zagueiros, mas o Del, se eu não me engano, fez todos os gols do Bahia com bola rolando. Pode ter tido um ou outro gol que não foi assim, mas acho que a maioria foi dessa forma. O Del termina como artilheiro do Bahia, né, o Haaland do Sertão, conhecido, ficou esse apelido conhecido aí na Copa São Paulo. O que eu tenho para passar de informação para vocês é o seguinte: desde o ano passado, mas nesse início de ano e agora com essa Copa São Paulo de Futebol Júnior também, o Del está sendo procurado, está sendo monitorado por clubes do futebol europeu. Isso não é novidade para ninguém, mas isso deve se intensificar agora depois nessa Copa São Paulo. Ele foi o grande destaque do Bahia, mas não só o destaque do Bahia, como um dos grandes destaques dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aquele gol mesmo que ele faz contra o Madureira, ele recebe a bola praticamente de primeira, finaliza uma bola que a maioria dos atacantes iriam dominar, ele chuta de primeira. É um jogador que tem uma ótima, assim, movimentação mesmo dentro ali do ataque. Ele se assemelha bastante com o Haaland, tem uma ótima finalização e está chamando a atenção, sim, do futebol europeu. Ele não deve receber ofertas nesse momento do velho continente, seja do Manchester City, seja do Milan. Por exemplo, o Manchester City não vai vir pegar o Del agora e mandá-lo lá para a Europa já direto. Isso não vai acontecer. Ele vai ficar no Bahia por pelo menos mais 3 anos. É mais ou menos a ideia que se tem, né, para um jogador que está ainda no futebol de base, depois passar para o profissional, e ele já deve ter oportunidades no campeonato estadual. Pelo menos é isso que se espera, para ele poder já pegar um ritmo, pelo menos ser relacionado para alguns jogos, já está participando, já está inserindo, né, dentro ali da equipe profissional. Com o passar do tempo, daqui a 1, 2 anos, ele possa estar jogando frequentemente e possa estar nos ajudando. Vai depender muito daquele processo dele de evolução do futebol de base para o futebol profissional. É algo que o Bahia ainda precisa evoluir dentro da sua categoria de base, mas com o passar do tempo vai fazendo isso cada vez melhor e vai acelerando cada vez mais este processo. Mas a informação do Del é justamente essa. Ele está sendo monitorado por clubes europeus. Manchester City é o caminho mais próximo dele quando for para o velho continente. É claro, né, por Grupo City e tal, mesmo com outros monitoramentos
como a equipe do Milan, Borussia Dortmund, enfim, diversos outros clubes do futebol europeu, o Manchester City é o caminho mais provável do Del quando ele for vendido para a Europa, mas isso não vai acontecer agora. É a informação que eu tenho para passar para vocês. Ele deve sim permanecer no Bahia por mais alguns anos, deve sim vestir a camisa do tricolor de aço. Não é essa a ideia do Grupo City, um jogador que se destaca aqui e logo ir ser vendido para a Europa. Não, ele vai ficar aqui, vai jogar, vai nos ajudar no profissional e quando já estiver no nível ideal, né, para poder ser vendido, um nível já que seja suficiente para jogar no futebol europeu, aí sim ele vai trilhar outros caminhos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Também não se esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!